Essa mensagem que vocês ouviram cantada, uma mensagem importante para nós. É uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor que foi esquecida ao longo do tempo. Nós queremos pensar sobre a mensagem que foi esquecida. E eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. E o texto diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então essa é a história desse grande feriado. Muitas vezes nós pensamos apenas no feriado, mas não refletimos sobre o porquê do feriado. É um calendário cristão que celebra a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ao longo da história nós vamos perdendo o significado e o sentido da mensagem que foi deixada ali na cruz do Calvário. São verdades que vão sendo esquecidas pela tradição. E a tradição ela vem sendo tendo uma importância maior na vida de cada um de nós. Se a gente for pensar um pouco sobre essa questão das tradições culturais, a gente vai ver que nós vamos criando hábitos, esses hábitos vão se tornando costumes, e esses costumes se tornam tradições. E a gente então começa a fazer coisas no automático. A gente faz porque o nosso avô, o nosso bisavô, o nosso pai fazia, e portanto nós fazemos também. E quando a gente faz as coisas no automático, a gente perde um pouco da sua origem. Por que nós fazemos o que fazemos? Qual é o sentido disso que nós estamos fazendo? E o pior é quando nós fazemos sem saber o porquê, e quando essas práticas, essas tradições, elas são colocadas dentro do contexto da religiosidade. Quando nós passamos a fazer e a praticar coisas dentro desse contexto da religião. E quando nós passamos a praticar uma tradição que não é a verdade, e dentro de um contexto de uma verdade, a verdade deixa de ser verdade. É o que acontece com essa história que nós ouvimos cantada. Porque não tem nada a ver com o coelho, não tem nada a ver com o ovo de Páscoa. O coelho, o ovo de Páscoa é uma tradição que nós acolhemos, que nós internalizamos, que nós praticamos e que nós não sabemos nem de onde vem muitas vezes. Sabe-se que existe uma tradição germânica dos povos pagãos da Germânia que usavam o coelho como símbolo da fertilidade, e esses coelhos eles levavam os ovos para esconder das crianças ou levar para as crianças. E o ovo de chocolate é a renovação. O ovo de chocolate é a renovação. Então, na verdade, quando nós estamos no supermercado comprando um ovo de chocolate, dando para o nosso filho, dando para o nosso cônjuge, dando para os nossos amigos, dando para os nossos familiares, na verdade nós estamos incentivando uma tradição que é pagã dentro do contexto da nossa religiosidade. De uma festa religiosa, cristã, se torna uma prática pagã. E nós realizamos por quê? Porque a tradição está negando a própria verdade. Está escondendo aquilo que é verdade.
E é isso, irmãos, que a gente tem visto no contexto da Páscoa. É isso que está acontecendo com a Páscoa. Nós estamos escondendo essa linda mensagem que nós acabamos de ouvir. Eu não sei quantos aqui refletiram sobre isso. Durante esse período desse feriado, eu acho que muito mais houve diversão, brincadeiras, né? Aproveitar o tempo do que propriamente refletir sobre aquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. E nós queremos, nesta noite, resgatar um pouco dessa verdade, de entender a verdadeira origem da Páscoa, qual a mensagem verdadeira que ela traz. E para isso a gente precisa conhecer qual é a origem da Páscoa. Por que a gente celebra a Páscoa? Tem uma origem, tem um fundamento. E a origem da Páscoa, ela aconteceu há mais ou menos 3.500 anos atrás. O povo de Deus, ele saiu da fome que estava acontecendo no mundo todo e foi para o Egito, onde ali foi acolhido no Egito, porque um deles, José, filho do patriarca Jacó, era governador do Egito, e ele recebeu o povo de Deus ali e acolheu, e eles passaram mais ou menos 400 anos no Egito. E depois de um longo período, Faraó, seu povo ali, começou a escravizar o povo de Deus no Egito. E aí o povo começou a clamar, começou a chorar, começou a chamar a Deus, porque estavam sofrendo demais, estavam sendo surrados, estavam sendo levados ao sofrimento pela dor da escravidão, de carregar pedras nas construções que os egípcios obrigavam eles a fazerem. E Deus ouviu, portanto, o clamor do seu povo que estava lá escravo no Egito. E mandou uma pessoa para ser o libertador daquele povo. Esse nome se chamava Moisés. Moisés foi enviado para o Egito, e ali ele falou com o faraó, pedindo que o faraó liberasse o seu povo, para que eles pudessem sacrificar no deserto, adorar o Senhor no deserto. E Faraó não quis liberar. Deus então mandou 10 pragas. E a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Quem conhece essa história aqui? Levanta a mão. Todo mundo conhece essa história? A última praga foi a praga dos primogênitos. E na praga dos primogênitos, Deus disse assim, olha, disse para Moisés, diga ao meu povo que sacrifique um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser um cordeiro sem defeito. Tem que ser um cordeiro que não tem mancha nenhuma, tem que ser sem defeito. E ao ser sacrificado, vocês peguem o sangue desse cordeiro e passem na soleira das portas. Por quê? Porque eu vou enviar o anjo da morte. E o anjo da morte vai matar todos os primogênitos do Egito, inclusive os animais. E o anjo da morte veio, o povo se preparou o cordeiro, passou o sangue ali na soleira das portas, e quando o anjo da morte veio, ele não entrou na casa daqueles que passaram o sangue na soleira da porta. Daí a origem do nome Páscoa. O nome Páscoa significa dizer passar por cima. É o significado do nome Páscoa, passar por cima. O anjo vinha, quando viu o sangue do cordeiro, passava por cima daquela casa e ele não entrava para matar os primogênitos que estavam naquela casa. Significa passagem, passar. Do povo de Deus que estava no Egito, sair da escravidão para a liberdade. E esse momento ali em que Deus liberta o povo do Egito, ele estava projetando aquilo que iria acontecer 1.500 anos depois, praticamente. O que aconteceu 1.500 anos depois? Deus havia prometido ao homem que esse homem seria liberto do pecado.
E nós queremos entender o pecado que está na Bíblia como a desobediência a Deus. Os homens desobedeceram a Deus, portanto, eles pecaram. E porque pecaram, eles foram separados de Deus, expulsos da presença de Deus. Esse ato de ser expulso da presença de Deus se chama, ou separar-se da presença de Deus, se chama morte. Morte é separação. Os homens morreram no momento em que desobedeceram a Deus. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Os homens se separaram de Deus e morreram. E era necessário, então, Deus disse assim: eu vou mandar aquele que é filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Promessa do Senhor que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E ele então promete que iria mandar um Messias, um Salvador do mundo, um Cordeiro, para que esse Cordeiro pudesse ser sacrificado e pagasse o preço do nosso pecado. Porque o preço do pecado estava sobre todos os homens. Mas o homem não poderia pagar esse preço. Porque o homem, enquanto pecador, não poderia se chegar a Deus. Mesmo que o homem tenha tentado, ou tenta ainda, de várias maneiras, poder voltar a ter uma relação com Deus através de várias atitudes, de várias práticas religiosas, esse homem não consegue chegar a Deus. É isso que significa a palavra religião. A palavra religião, ela vem do latim religare. A palavra religião significa o ato do homem buscar a Deus. Por isso que existem religiões, e muitas religiões espalhadas no mundo, que é essa busca, essa prática do homem, em que ele tenta, de alguma forma, voltar a estar na presença de Deus. E não consegue. E por que não consegue? Porque existe uma barreira, existe uma distância entre o homem e Deus, existe um vácuo entre o homem e Deus, que ele não pode chegar, porque entre Deus e o homem existe uma coisa chamada pecado. E Deus, então, ao criar a Páscoa, ele projetou que ele iria mandar um cordeiro pascal, um homem que iria morrer por nós, pagar o preço desse pecado. E essa pessoa foi Jesus. Agora observe o seguinte detalhe. Deus, ele amou e ama o homem de tal maneira que ele deu a vida por nós. Ele olha para o homem e vê o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos necessitados, miseráveis no sentido do pecado que habita em nós, o quanto nós somos necessitados do amor de Deus. E ele, por esse amor, e essa é a história que nós ouvimos aqui, por amor a nós, seres humanos, ele deu a vida por nós. Mas como é que pode ser isso? Ele olhou para o homem e disse assim: nenhum desses pode tomar o lugar daquele que iria se sacrificar, que dar a vida pela humanidade. Por quê? Porque todos já nascem com pecado, herdados de Adão, aquele que pecou no jardim do Éden. E o que é que ele fez? Ele se tornou como nós. Já que nenhum de nós poderia pagar o preço do pecado, ele, próprio Deus, se tornou um de nós. E ele se encarnou como homem, na figura da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro que foi para a cruz morrer pelo nosso pecado. Quando ele estava ali, depois de ser batizado, passando em frente a João e os seus discípulos, João Batista e seus discípulos, João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi identificado ali, porque o papel de João Batista era exatamente testemunhar de que Jesus era o Cristo.
E ele então testemunha: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro, irmãos, que passou por todo esse processo que nós vimos. Ele pregou a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Ele mostrou o caminho para se chegar a voltar a ter comunhão com Deus, que é Ele, a pessoa dele, Jesus Cristo. E Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Que preço caro, irmãos. Que preço caro. Porque Ele foi preso pelas autoridades religiosas de Israel. Ele passou por um momento da sua paixão, que a gente chama paixão, morte e ressurreição de Cristo. A sua paixão foi o sofrimento, onde ele foi surrado, onde ele foi batido, onde foi chicoteado, seu sangue derramado ali, onde colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, e ele, lavado em sangue, túnica, carregou a sua própria cruz para o Calvário. E ali, no Calvário, ele foi crucificado. Em uma sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira da Paixão. Às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Às 15 horas, 3 horas da tarde, ele deu o seu último suspiro. E ele disse: tudo está consumado. O preço foi pago. Não existe mais nenhuma dívida do homem para com Deus naqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o preço foi pago. Aquele termo que é usado ali por Jesus, tudo está consumado, é um termo que diz que como se tivesse uma promissória a ser paga. E ele diz, quando tudo está consumado, ele está dizendo que aquela promissória foi paga, rasgada. E não existe mais nada que nós precisamos fazer para poder voltar a ter comunhão com Deus. Nada. Tudo foi pago ali. A grande questão é que não é apenas morrer por nós, mas ele tinha que morrer sendo uma morte aceita por Deus. Jesus Cristo, ele tinha que ser recebido pelo Senhor como aquele que foi para a cruz sem pecado. E o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, que ele foi para o madeiro sem pecado. E porque ele foi sem pecado, Deus aceitou o sacrifício dele por nós. E porque aceitou o sacrifício dele por nós, a morte foi vencida, queridos. Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E hoje, nesse domingo, nós comemoramos, na Páscoa, a ressurreição de Jesus. A mensagem da cruz não é uma mensagem de morte. A mensagem da cruz é uma mensagem de vida. Porque foi necessário que Jesus morresse para nos dar vida. É uma mensagem de vida. Todos aqueles que morrem com Jesus na cruz recebem do Senhor a vida eterna. A vida eterna, irmãos. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas se nós queremos ter vida, nós precisamos reconhecer que o sacrifício de Jesus ali na cruz foi um sacrifício feito por toda a humanidade. Foi um sacrifício feito por mim. Foi um sacrifício feito por cada um de vocês. Independente de você já ter uma relação com Ele ou não, de você ser ainda um pecador ou não, Ele morreu incondicionalmente, porque quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele não fez nenhuma exigência para nenhum de nós. Mas Ele simplesmente se doou, simplesmente Ele se deu
e ele ali morreu por cada um de nós. O que é que falta, irmãos? O que é que falta? Porque a mensagem é uma mensagem de vida. A mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, é uma mensagem de restauração, de reconstrução. É uma mensagem de transformação de vida. Porque no momento em que nós olhamos para a cruz e ali entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício que foi feito no meu lugar, e eu entendo que ali, com ele, eu posso também morrer esse velho homem, como diz o texto que nós lemos, o velho fermento, para nós nos tornarmos uma nova massa, significa dizer que há uma ação poderosa sobre a vida de cada uma dessas pessoas, capaz de transformar o nosso ser e nos dar a esperança de vida eterna. Mensagem de vida depende de cada um de você. Como é que você olha a cruz? Como é que você vê? Como é que você enxerga a cruz? Porque se você enxerga a cruz simplesmente como um símbolo do cristianismo, ela não representa nada para você. Mas se você olha para a cruz e enxerga que ali foi derramado o sangue purificador de Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, já muda tudo a sua visão. Quando eu olho para a cruz e percebo que lá na cruz está a única possibilidade que pode fazer a ponte entre eu e Deus, tudo pode mudar na minha vida. Quando eu olho para a cruz e percebo que ali na morte de Jesus está morrendo o meu eu, o meu pecado, eu percebo que ali na cruz está a minha salvação. Eu percebo que ali é o caminho que eu devo seguir para reconstruir e restaurar a minha vida. Somente pela cruz. O que a gente não entende muitas vezes é como que um homem que morreu na cruz, o próprio Deus que morreu na cruz, pode pagar o preço do meu pecado. Como é que isso pode acontecer? E a Bíblia nos ensina, irmãos, que quando nós nos tornamos um com Cristo, nós morremos com Ele. Nós precisamos ter unidade com o Senhor. Ele diz ali, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele fala, assim como eu e o Pai somos um, nós precisamos ser um com Cristo, Jesus. E só existe uma maneira de se tornar um com Cristo, irmãos. Não existe outra maneira. Você pode pensar, inventar várias formas de se chegar a Deus, não existe nenhuma. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador se chama Jesus Cristo. Não existe outra forma de você ter um caminho para se chegar a Deus. Porque o próprio Cristo disse que o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para se chegar a Deus. Só existe Cristo Jesus. E quando nós, então, olhamos para o Senhor na cruz, e nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que sua morte foi uma morte vicária, uma morte substitutiva, uma morte que fez no meu lugar, e eu recebo como Senhor da minha vida, e eu entendo que pela fé Ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos, eu tenho ali a fé e o poder de Deus na nossa vida para receber dele o perdão dos nossos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante diz assim: porque o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor
e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Com a boca se crê para a salvação, e com o coração, seu coração, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E nesse momento você se torna espiritualmente um com Cristo. E quando você se torna um com Cristo, aquela morte ali foi a minha morte. O velho homem morreu na cruz. E a ressurreição de Jesus é o novo homem, a nova massa, que nasce agora totalmente transformado, restaurado, modificado pela pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da Páscoa. Não é o coelho, não é o ovo de Páscoa, mas é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de amor que tem sido esquecida ao longo da história. E eu quero, nesse momento, você reflita sobre isso. Reflita sobre esses dias que nós passamos, sobre tudo aquilo que nós falamos hoje, que nós cantamos hoje. Que você reflita sobre aquele momento em que Jesus foi surrado, espizinhado, humilhado, crucificado por você. Aquele que levou todos os nossos pecados para a cruz. É isso que eu quero que você reflita. Porque Jesus levou todos os nossos pecados para a cruz. E ali ele pendurou na cruz os nossos pecados. E que a mensagem é: por amor a você, ele deu a vida para que você fosse salvo. Era preciso morrer para nós termos vida. A morte que nos leva à vida. E eu queria, nesse momento em que você está refletindo sobre essa história, uma história de amor que não é um romance que nós estamos acostumados a ver, a ler e a assistir. Essa história real de amor, onde a gente percebe o amor concreto de Deus por nós quando olhamos para a cruz, porque ali se concretiza a intensidade do amor de Deus por nós. É que você, nesta noite, possa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Nesta noite, se você ainda não olhou para a cruz e viu ali a sua salvação, a sua transformação na pessoa de Cristo, e que você nesta noite quer abrir o seu coração para Ele e confessá-lo como o Senhor da sua vida, eu quero pedir que você manifeste isso. Que você diga diante da igreja e diante de Deus que Ele está aqui conosco. Que você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da vida dele. Se você entende que você precisa abrir o seu coração para Jesus nesta noite, manifeste isso com um sinal, levanta a mão onde você está, que eu quero ver, a igreja quer ver, e nós queremos orar por você.